Bezerra Hashem, da Fret, tratado de Kritut. Olá pessoal, bem-vindo ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Zayin Amud Bet, na oitava linha de baixo, Matnetin fala a Mishnah. Hamaperet Leor Shmonim Ve'echad. Uma pequena introdução desse assunto. Vimos no shur passado já a lei da Yoledet. A mulher deu à luz, ela traz um sacrifício para se purificar. Não vimos os detalhes dessa lei, vamos fazer em resumo. A mulher que dá à luz a um menino, ela tem 7 dias de impureza. Depois ela tem 33 dias de pureza. Então, esses primeiros 7 dias do parto do menino são dias de impureza. Ela vai no mikve, ela se purifica. E depois ela tem 33 dias, que mesmo que ela veja sangue, é sangue puro. Ela não se impurifica. Então, um total de 40 dias. 7 impuros, 33 puros. No caso da menina, o total é de 80 dias. São 14 impuros e 66 puros. A Mishnah usa como exemplo o caso da menina. Tá? A mulher deu à luz uma menina, ela tem esses 80 dias. No dia 81 é o dia que ela traz o sacrifício dela, o sacrifício da Yoledet. Então, fala a Mishnah, então não só que ela deu à luz 80 dias antes, ela, na noite 81, ela perdeu uma gravidez. Então ela deu à luz a uma menina, e ela voltou a engravidar durante esse período. Terminaram os 80 dias, na noite 81, ela perdeu essa segunda gravidez. Então, como fica ali do sacrifício? Se ela não tivesse perdido essa gravidez à noite, quando amanhece o dia 81, ela tem a obrigação de trazer um sacrifício por causa do parto que aconteceu 81 dias antes. Agora, na noite 81, ela perdeu mais uma gravidez. Como fica ali do sacrifício? Então vimos no ano passado que tem situações que a mulher perde a gravidez, ela tem que trazer o sacrifício do parto mesmo assim. Esse é um dos casos. A questão é o que acontece na situação que ela perdeu a gravidez na noite 81. Fala Mishnah, Bet Shammai Potrim na Korban. Fala Bet Shammai o seguinte: quando amanhece, se recai sobre ela a obrigação do sacrifício do parto que aconteceu 81 dias antes. Esse parto serve para tudo que aconteceu nesse período de 81 dias. Também isso que ela perdeu a gravidez na noite 81. O Betilel Mechaivim fala Betilel que não. Ela traz um sacrifício a mais. Ela deu à luz primeiro, depois perdeu a gravidez, traz 2 sacrifícios. Vamos entender agora a explicação do debate. Amru Betilel e Bet Shammai. Betilel falaram para Bet Shammai: Maishna or 81 miyom 81 im shivalu letuma lo yishvelo lekorban. Para Betilel, olha só a lei da impureza. Mencionamos já. Se ela vê sangue nos 66 dias de toar, de pureza, ela não se impurifica. Se terminam esses 66 dias, o total termina 80 dias. Era 14 no princípio, mais 66. Os 80 dias terminaram, anoiteceu, entrou a noite 81. Se ela vê sangue agora, ela está impura. Então, fala Betilel, se vê que a noite 81 tem a mesma lei do que o dia 81. Então, fala Betilel a mesma coisa aqui com relação ao sacrifício. O que acontece se amanhece o dia 81 e depois ela perde a gravidez? Ela tem que trazer 2 sacrifícios. Quando amanheceu, ela se obrigou ao sacrifício do primeiro parto. Depois disso, ela perdeu mais uma gravidez, ela tem que trazer mais um sacrifício. Fala Betilel, da lei da impureza, a gente vê que a noite 81 tem a mesma lei do que o dia 81, porque nos 2 momentos o sangue impurifica ela. Então assim também, se ela perde a gravidez na noite 81, é como se ela perdeu a gravidez no dia 81, e ela tem que trazer mais um sacrifício. Assim fala Betilel. Amru lahem Bet Shammai, fala Bet Shammai que não. Lo, im amartem bemapelet yom 81, שכן יצא בשעה שהיא ראויה להביא בה קורבן. תאמר במפלת לאור 81 שלא יצא בשעה שהיא ראויה להביא בה קורבן. Fala Bet Shammai que não. Se amanhece o dia 81, a obrigação do sacrifício do primeiro parto se recai agora sobre ela.
Se depois ela perde a gravidez, no mesmo dia, se requer uma nova obrigação. Mas se ela perdeu a gravidez na noite 81, quando amanhece, a obrigação do sacrifício que se recai sobre ela refere a tudo que aconteceu nesses 81 dias. O primeiro parto e esse parto que aconteceu à noite. Fala Bet Shammai, se ela perde a gravidez depois do amanhecer, é depois que ela já se obrigou a um sacrifício, então se recai uma segunda obrigação. Mas à noite que ela perdeu a gravidez, na noite 81, antes do amanhecer, ela não tinha se obrigado a sacrifício algum. Quando amanhece, ela se obriga ao sacrifício dos dois partos. Então, ela traz um sacrifício só. אמרו להם בית הלל, פלאנו בית הלל, ולא המפלת יום 81 שחל להיות בשבת, תוכיח שלא יצא בשעה שראויה להביא בקורבן, וחייבת קורבן. Fala beit Hillel que não. O que acontece se o dia 81 é Shabat? No Shabat, não podemos sacrificar sacrifícios particulares. O Korban Yahid. Somente sacrifícios do povo. Digamos que o dia 81 cai Shabat. Ela não tem como sacrificar hoje o sacrifício do parto. E depois do amanhecer ela perde uma gravidez. Fala Beit Hillel, ela traz dois sacrifícios. Disseram Beit Hillel, quando amanheceu no Shabat, no dia 81, ela não se obrigou ao sacrifício, porque ela não pode sacrificar agora. É Shabat. E seria um sacrifício particular no Shabat, que é proibido. Mesmo assim, depois que amanhece, ela perde uma segunda gravidez. Ela tem que trazer dois sacrifícios depois. Então fala Beit Hillel, é a mesma coisa se ela perde a gravidez na noite 81, no momento que ela não tem como sacrificar nada, que a obrigação do sacrifício não se recaiu sobre ela ainda. Somente quando amanhece essa obrigação se recai. Fala Beit Hillel, tem que trazer mais um sacrifício. אמרו להם בית שמאי, fala בית שמאי, לא, לא, אם אמרתם יום 81 שחל להיות בשבת, שאף על פי שאינו ראוי לקורבן יחיד, ראוי לקורבן ציבור. תאמר במפלת לאור 81, שאינו לילה ראוי לא לקורבן יחיד ולא לקורבן ציבור. Fala בית שמאי que não. Se o dia 81 cai no Shabat, a obrigação do sacrifício já se recai sobre ela quando amanhece. Mesmo que ela não pode sacrificar agora, ela tem que esperar até o dia seguinte, mas a obrigação já se recaiu. Porque o Shabat, de dia, é um momento de sacrifícios. Sacrifícios públicos, mas é um momento de sacrifícios. Então a obrigação do sacrifício já se recai agora quando amanhece. Mas, se ela perde a gravidez na noite 81, não se sacrificam sacrifícios à noite. Então, quando ela perdeu a gravidez, depois disso, quando amanhece o dia 81, se recai a obrigação do sacrifício agora, para tudo o que aconteceu antes, para o primeiro parto, para o segundo parto, desses 81 dias. E fala Beit Shammai ve'adamim, enam mochichim, שהמפלת בתוך מלאות דמי הטמאים ופטורה מן הקורבן. E o que Beit Hillel tinha dito no princípio? A lei do sangue. Se ela vê sangue na noite 81, é como se ela viu no dia 81 e ela se impurifica. Então falaram Beit Hillel, você vê que a noite 81 tem a mesma lei do que o dia 81. Assim também com relação ao sacrifício. Assim como se ela perde a gravidez no dia 81, ela traz um sacrifício a mais. Assim também à noite falaram Beit Hillel. Fala Beit Shammai que não, você não pode trazer uma prova do sangue para a situação do sacrifício. Porque olha só a lei dos 66 dias puros. Se ela vê sangue, ela não se impurifica. Mas, se ela perde uma gravidez nesses 66 dias, ela sim se impurifica. Quando a gente falou que é um momento de pureza, é que o sangue que sai não impurifica ela. Nem sangue da Nidá, nem sangue de Zivá, nada impurifica ela. Mas se ela dá a luz, perde a gravidez nesses 66 dias, ela sim se impurifica. Então, se ela vê sangue normal, ela não se impurifica. Se ela dá a luz nesses 66 dias, ela sim se impurifica. Ela perdeu a gravidez nesse momento. Quando ela perde a gravidez nos 66 dias, ela não tem que trazer mais um sacrifício por causa disso. Beit Hillel falaram, olha só a lei do sangue, e vamos aprender a aplicar essa lei do sangue para a lei do parto, na noite 81. Fala Beit Shammai que não, sangue é uma coisa, parto é outra. Se ela dá a luz, perdendo a gravidez nos
66 dias, com certeza ela perdeu a gravidez, só passaram alguns dias de gestação. Então ela perdeu a gravidez dos 66 dias. Isso impurifica ela, esse sangue que sai dela é sangue impuro. Mas ela não tem que trazer mais um sacrifício por causa disso. Você não tem como falar, se ela tem que trazer mais, se ela tem o sangue impuro durante os 66 dias, é como o dia 81, que o sangue também é impuro lá. Então, que esse dia que ela deu a luz no meio dos 66 é como o dia 81. Você não tem como falar isso. Porque no dia 81, se ela perde uma gravidez, ela tem que trazer mais um sacrifício. Se ela perde a gravidez num dos 66 dias de pureza, ela não tem que trazer mais um sacrifício. Então fala, Beit Shammai, você não tem como falar que a noite 81 tem a mesma lei do que o dia 81, porque a lei do sangue é a mesma. Porque o sangue do parto nos 66 dias também purifica ela, como a noite 81. Mas ela não tem que trazer um sacrifício a mais por causa desse que ela perdeu a gravidez nos 66 dias. Então assim também fala, Beit Shammai, se ela perde a gravidez na noite 81, isso não obriga ela a um outro sacrifício. Fala Gemara, Tânia uma braita. Amru loem Beit Hillel e Beit Shammai. Beit Hillel falaram para Beit Shammai. Hareu omer o lebat lerabot or 81. O passuco diz o lebat, podia falar só lebat. Esse ou veio falar ou se ela perdeu a gravidez no dia 81, ela traz mais um sacrifício. Fala Gemara, Tânia disse a braita. Amru loem Beit Hillel e Beit Shammai. Beit Hillel falaram para Beit Shammai. Hareu omer o lebat lerabot or 81. Fala a braita, Beit Hillel aprenderam isso, que se ela perde a gravidez na noite 81, ela traz mais um sacrifício. Aprenderam isso de Olebat, esse O está sobrando para indicar essa lei. Vamos precisar disso para a sequência. Rabbi Yoshai avashchia kamei de Bar Kapara. Rabbi Yoshai costumava estudar a Torá com Bar Kapara. Shav keveata kamei de Rabbi Chia. Rabbi Yoshai em certo momento deixou Bar Kapara e foi aprender Torá com Rabbi Chia. Yom Achad paga bei Bar Kapara. Certa ocasião, Rabbi Yoshai encontrou Bar Kapara. Ba'amilei, ele perguntou: Zav shera shalosh reiot belel shmone ma Beit Hillel omrim bedavar ze. Introduzindo mais um caso, o caso do Zav. O Zav é a pessoa impura, a impureza do corrimento. O caso do homem é um corrimento que sai do órgão reprodutivo e impurifica ele. No caso da mulher, é o sangue do corrimento. E quando o homem vê 3 vezes o corrimento impuro, sofre esse corrimento 3 vezes, mesmo no mesmo dia, então ele tem 7 dias de purificação, Shivareki. E depois ele tem que trazer um sacrifício. Vamos ver no caso da mulher, tem uma diferença. Vamos ver na sequência do Daf. No caso do homem, mesmo se ele vê 3 vezes no mesmo dia, já obriga ele a 7 dias de pureza, ou seja, 7 dias limpos, sem esse corrimento impuro, e depois, no 8º dia, ele traz um sacrifício. Perguntou Rabbi Yoshai para Bar Kapara: o que acontece se o Zav está na 8ª noite e ele viu outra vez 3 corrimentos impuros? O que Beit Hillel vão falar sobre isso? Será que tem que trazer mais um sacrifício? Como no caso do parto, a mulher perdeu a gravidez na noite 81, traz mais um sacrifício? Então perguntou Rabbi Yoshai: Tamar de Beit Hillel b'maperet balayla mishum dichtiv olebat avazav shera'a shalosh reiot beleil shmone patre delo me'atrekrai. Fala Rabbi Yoshai, talvez o motivo de Beit Hillel no caso da mulher é só por causa do pasuk olebat, que a Torá indica isso, como a gente acabou de ver da Braita. Mas no caso do Zav, do corrimento, que a Torá não indica isso, talvez ele não tenha que trazer mais um sacrifício porque ele viu 3 vezes na 8ª noite. Ou talvez o conceito é o mesmo, conforme Beit Hillel, e a lei vai ser a mesma. Amale Bar Kapara, ma bavli omer bedavar ze. Falou Bar Kapara, o que o Babilônio disse sobre isso? O Babilônio, aqui se refere a Rabbi Chia, que nasceu na Babilônia. Ishtik Rabbi Yoshai lo amar klum. Rabbi Yoshai ficou quieto. Amale Bar Kapara, tzrichim anu ledevrei Ia. Nós precisamos do que disse Rabbi Chia. A Braita de antes. A Braita disse Olebat, daqui Beit Hillel aprenderam a lei da mulher que perdeu a gravidez na noite 81. Então, fala Bar Kapara, você vê que é só por causa que o passuco indica isso, Beit Hillel obrigam mais um sacrifício. No caso do Zav, que a Torá não indica, ele não tem que trazer mais um sacrifício. Então, se o Zav viu 3 corrimentos
ele cumpriu os 7 dias de pureza. Anoiteceu, entrou a 8ª noite, e ele viu 3 vezes. Quando amanhece, ele se obriga a um sacrifício só, por tudo que aconteceu antes. Mas fala Rabi Yoshaya, Nachzor al Rishonot. Vamos voltar um passo atrás. Fala Rabi Yoshaya, Areu Omer Olebat Lerabot Or Shmonim Ve'echad. Aprende gente aprendeu do Pasuk Olebat. Nem Tanaim, mas fala Rabi Yoshaya, deve ser que tem uma Machloket Tanaim, uma discussão dos Tanaim sobre isso. Que o quê? Zav Shera Shalosh Reyot Berel Shmone. Então Rabi Yoshaya entendeu que essas próximas 2 braitas se tratam desse caso que a gente falou. Que o Zav, ele viu 3 corrimentos na 8ª noite. Tanechada, Mevi. Taneida, que não Mevi. Uma breta diz ele traz um sacrifício a mais. Outra breta diz que não. Então, my love, como é que a gente vai explicar essas 2 braitas? O Tanai deve ser que é uma discussão dos Tanaim sobre isso. Deve Tanai Mevi. Kassavar Laila El Mechusar Zman. Deve ser que uma breta fala o seguinte: o Zav, ele tem que cumprir com 7 dias de purificação. Quando anoitece, começa a noite do 8º dia, ele já se obriga ao sacrifício do Zav. Se ele viu depois outros 3 corrimentos, tem que trazer mais um sacrifício. Isso é uma breta. A outra breta que diz que não, deve ser que sustenta que a obrigação do sacrifício não começa à noite, porque a noite não é um momento de sacrifícios. Começa só quando amanhece. A gente sacrifica de dia só. Então, se ele viu 3 corrimentos à noite, foi antes de se obrigar ao sacrifício. Então, quando amanhece, ele se obriga a um sacrifício só, por todos os corrimentos que ele viu nesses 8 dias. Assim Rabi Yoshaya quis explicar. Então, ele quis dizer que essa questão depende dessa machloket. Amar Avach Baruna, Amar Rabi Elazar, falou o sábio, Hamitanai Savri Laila Mechusar Zman. Falou o sábio que não, em nome de Rabi Elazar. As 2 braitas concordam que a obrigação do sacrifício não começa à noite, porque a noite não é o momento do sacrifício. Vedetana Mevi, uma breita diz que se o Zav viu 3 corrimentos na 8ª noite, ele traz um sacrifício. Bezav Bashtereyot. Não se trata de um caso que primeiro ele tinha visto 3 corrimentos, passaram dias e ele viu mais 3. O caso daquela breita é outro. Primeiro ele tinha visto 2 corrimentos. Quando o Zav vê 2 corrimentos só, ele tem que ter 7 dias de pureza, Shivanekim, mas não traz sacrifício. Então essa breita diz que se na 8ª noite ele viu 3 corrimentos, agora ele se obrigou ao sacrifício. Ele não tinha se obrigado antes, por causa de 2 corrimentos. Então agora que ele viu 3, ele se obrigou a um sacrifício só. Então fala, isso é uma braita. A outra braita que diz que se ele viu 3 corrimentos na 8ª noite, ele não traz mais um sacrifício. Se trata que primeiro ele tinha visto 3 corrimentos. Passaram os 7 dias de pureza, Shivanekim, e na 8ª noite ele viu mais 3. Fala essa braita, ele não traz 2 sacrifícios, ele traz um só. Quando amanhece, se obriga a um sacrifício só por todos os corrimentos desses 8 dias. Então, Rabi Elazar quer responder assim a pergunta de Rabi Yoshaya, que todos concordam que o Zav não tem que trazer um sacrifício a mais porque ele viu 3 corrimentos a mais. Pergunta, Zav Bashtereyot, mas lembra? Se uma braita se trata do caso que o Zav tinha visto primeiro 2 corrimentos só, para que a braita tem que falar que se ele viu 3 depois ele tem que trazer um sacrifício? Isso é óbvio. Porque eu poderia pensar diferente, agora ele viu 3 corrimentos, então agora se inovou a única obrigação dele de trazer um sacrifício por causa do corrimento. Os 2 corrimentos não obrigam ele. Então vamos lá, qual a novidade? Hakamash Malan Dafkara Belel Shmone. A novidade é a seguinte: somente se o Zav viu 3 corrimentos na 8ª noite, ele se obriga a mais um sacrifício nessa situação. Mas nos 7 dias de purificação, não. Ou seja,
Se o Zav viu primeiro 3 corrimentos, está no meio do Shivanekim, os 7 dias de pureza, de purificação. No meio ele viu 3 corrimentos. Isso não obriga ele ao sacrifício. Por quê? Essa breta fala o seguinte: quando o Zav ele vê 3 corrimentos no Shivanekim, isso não obriga ele a algum sacrifício. Esses 3 corrimentos são uma sequência da impureza de Zivá dele do princípio. Ele tinha visto primeiro 2 corrimentos, entrou num período de 7 dias que ele tem que estar limpo, sem corrimento, para se purificar. Se ele vê muitas vezes corrimento nesses 7 dias, não muda nada. A função dessas vezes que ele viu é para dizer que ele continua impuro a impureza original do corrimento. Isso não obriga ele a um sacrifício. A função dos corrimentos nos 7 dias de purificação é que ele tenha que começar os 7 dias outra vez. Que a impureza do original continua. A impureza original era só de 2 corrimentos, não obriga ele ao sacrifício. Então ele continua isento. Mas se terminam os 7 dias e que ele não viu o corrimento, começa a 8ª noite, ele vê 3 vezes, isso é uma coisa nova. Terminaram os Shivanekim já. Agora ele viu 3 vezes, isso obriga ele ao sacrifício. Isso que a Breda quis dizer. Amarava disse Rava, Bemai o Kimta ale Adetanya, ele me vi bezar bal shlosha reiot. Litnega be chamisha mevim korban echad al averot arbe. Pergunta Rava, se você me diz que quando o Zav ele viu 3 corrimentos primeiro, passaram os 7 dias limpos, e na noite do 8º dia ele viu outra vez 3 corrimentos, ele tem que fazer um sacrifício só, então que a Mishnah na frente que menciona casos assim, traga esse caso. Falou psica, a Mishnah não mencionou esse caso, porque na verdade a lei desse caso vai depender. O quê? Damar Rabi Yochanan, como disse Rabi Yochanan, Ra'a achat balayla veshtaim bayom mevi. Se o Zav na 8ª noite viu um corrimento só, depois amanheceu, e ele viu 2 corrimentos depois, ele tem que trazer um sacrifício a mais. Porque ele viu a maioria dos corrimentos dele do 8º dia, ele viu depois do amanhecer. Então no amanhecer ele se obrigou a um sacrifício dos 3 corrimentos de 8 dias antes. Depois ele viu 2 corrimentos. Ele tinha visto um corrimento à noite, a 8ª noite, e ele viu mais 2 de dia. O que predomina são os 2 de dia, a maioria. A maioria do que ele viu no 8º dia foi de dia. Então, fala Rabi Yochanan, é como se ele viu 3 vezes de dia, depois do amanhecer, e isso obriga ele a um outro sacrifício. Uma vez que a maioria está de dia, isso que predomina, uma vez que ele viu à noite o corrimento, é secundária ao que ele viu de dia. Então, é como se ele viu 3 vezes de dia, ele tem que trazer mais um sacrifício. Mas se ele viu 2 vezes, 2 corrimentos à noite, aí amanheceu o 8º dia, ele viu mais uma vez, o que predomina são os 2 da noite, que são a maioria. O que é secundário, que é esse que ele viu de dia, é secundário aos 2 da noite. É como se ele viu 3 vezes à noite, corrimento, então ele não tem que trazer mais um sacrifício. Então, uma vez que a lei desse caso vai depender se ele viu 1 de dia ou 2 da noite, ou ao contrário, a Mishnah não quis mencionar esse caso. Amar Rav Yosef teda de achat balayla v'shnayim bayom mevi. Fala Rav Yosef, já sabemos disso que disse Rabi Yochanan, que se o Zav ele viu uma vez à noite, na 8ª noite ele viu uma vez, e no 8º dia ele viu 2 vezes, que o que predomina são os 2 de dia, é como se ele viu 3 de dia. O da noite é secundária às 2 de dia. Já sabemos disso. Por quê? Porque fala Yosef, todo Zav, quando ele começa, ele vê um corrimento uma vez. Esse corrimento é do sêmen, da Shechvat Zera. Então, nesse momento, é como se ele se impurificou a impureza de Baal Keri, a impureza noturna, por exemplo, que ele está impuro por 1 dia, ele vai no mikve, depois do pôr do sol, ele já se purifica. Não tem a lei de zivá, do corrimento.
Mas se ele vê outras 2 vezes o corrimento, então é como se ele viu 3 vezes corrimento. Essa primeira vez que tem a lei de Shirvat Zera é secundária às próximas 2 vezes. Então a gente fala que ele viu 3 corrimentos. Então fala, Rav Yosef, a mesma coisa no caso de antes. Se ele viu um corrimento na 8ª noite e 2 corrimentos de dia, é a mesma coisa. Esse 1 da noite é secundário aos 2 de dia. Se junta eles, é como se fossem 3 de dia. Então, em outras palavras, Rav Yosef disse que o que disse Rebbe Yochanan não tem novidade. Tamar Rav Sheshet Bered Ravid e Midi, fala Rav Sheshet Bered Ravid que não é tão óbvio assim. Rebbe Yochanan veio falar uma novidade. Reyad Shana Shezav, Chazia Bezman Chiyuva. Achat Balayla, Kevan de Lav Bezman Chiyuva Chazia, e Lav de Ashmuina Rebbe Yochanan de Mitztaref, Havamina Lot Mitztaref. Fala Rav Sheshet o seguinte: quando a pessoa vê primeiro o corrimento, esse momento é um momento que ele tem como também ver 3 vezes, e se é um impuro de Zivag Dolá, se obrigar aos 7 dias de purificação e depois o sacrifício. Então por isso a gente fala, esses três corrimentos se somam. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o que disse Rebbe Yochanan. O Zav viu 3 vezes, passou os 7 dias de Nequim. Na 8ª noite ele viu 1 vez. Amanheceu e ele viu mais 2 depois. Eu poderia pensar que essa da noite não é levada em conta. Eu poderia pensar que quando amanhece, ele se obriga ao sacrifício. Isso reseta tudo o que aconteceu. Esse sacrifício se refere a tudo o que passou nesses 8 dias. Então eu poderia pensar que essa impureza da noite não é levada em conta. Isso que ele viu 2 vezes depois do amanhecer, eu poderia pensar que é algo novo. E não se obrigaria ao sacrifício. Fala Rebbe Yochanan que sim, esse corrimento da noite é secundário ao corrimento, os 2 corrimentos do dia. É como se os 3 aconteceram de dia. Na prática ele viu 3 vezes no 8º dia, 1 vez da noite, 2 vezes de dia. Então, uma vez que a maioria aconteceu de dia, é como se ele viu os 3 de dia. O de noite é secundário, uma novidade sim. Por isso ele tem que trazer mais um sacrifício. O Miyamar Rebbe Yochanan Laila Mechussar Zman. Então o que disse Rebbe Yochanan? Se ele vê 2 vezes à noite e 1 vez no 8º dia, ele não traz sacrifício. Porque a maioria dos corrimentos foi na 8ª noite. Então é como se as 3 coisas aconteceram à noite. Quando amanhece, ele se obriga ao sacrifício para tudo que passou. Ele traz um sacrifício só, disse Rebbe Yochanan. No caso que ele viu 2 vezes à noite e 1 vez só depois do amanhecer. Como a gente pode falar que assim disse Rebbe Yochanan? O que Rebbe Yochanan quis dizer, se é assim, é que a obrigação do sacrifício do Zav só começa de dia. Por isso ele viu 2 vezes à noite, é antes de se obrigar ao sacrifício, então ele traz um sacrifício só. Pergunta: não vamos entrar agora na discussão, tem a ver com o Nazir. O ponto aqui que disse Rebbe Yochanan, a obrigação do sacrifício começa à noite. Se usar, vê 3 vezes corrimento, passam os 7 dias. Quando anoitece, a 8ª noite começa, ele já se obriga ao sacrifício. Ele só vai sacrificar depois do amanhecer, que é o momento do sacrifício. Mas a obrigação já começa quando anoitece. Isso não é como a gente falou antes. Explica aqui que a Rebbe Yochanan, Shtaim Balala Be'achad Bayom, eu não me vi, Lidivre Aomer, Laila Mechussar Zman. Então responde, Rebbe Yochanan, ele disse isso, se 2 vezes à noite, 1 vez de dia, não traz outro sacrifício, conforme a opinião que discute com ele. A maioria dos sábios e a lei é que a obrigação do sacrifício não começa à noite, começa só quando amanhece. Rebbe Yochanan falou isso conforme a opinião geral, conforme a halakha, mas ele próprio sustenta diferente. Se Rebbe Yochanan veio falar conforme as outras opiniões, qual é a novidade dele? Ou seja, é claro que se ele vê 2 vezes à noite e 1 vez de dia, ele não tem que trazer mais um sacrifício. Então explicará, tem sim uma novidade do que disse Rebbe Yochanan. Mal de tema, a novidade de Rebbe Yochanan no caso que ele viu 1 vez à noite o corrimento e 2 vezes no 8º dia. Eu poderia pensar, como a gente falou antes, que isso que ele viu 1 vez à noite não é levado em conta. Poderia pensar que quando amanhece ele se obriga ao sacrifício, isso reseta tudo que passou.
E isso que ele viu uma vez na oitava noite não seria levado em conta, fala meu Hanan que sim. É como você viu 3 vezes de dia e traz mais um sacrifício. Matnit fala a nova Mishnah. Aisha sheesh alea safek, chamesh leidot vesafek chamesh zivot. Uma mulher, ela perdeu a gravidez 5 vezes. A gente não sabe se o que saiu dela obriga ela ao sacrifício do parto ou não. Vimos no juro passado que tem situações que sim obriga, tem situações que não. Saiu coisas que a gente não sabe se obrigam ou não. Ou numa situação que ela saiu do corpo dela sangue 5 vezes. A gente não sabe se é sangue da menstruação, sangue de nidá ou sangue do corrimento. A gente não sabe se ele tem que trazer sacrifício ou não. Então falaram os sábios. Pode ser que ela tem que trazer o sacrifício dela, do parto ou de zivá, para se purificar por completo, para poder comer sacrifícios. Então ela traz um sacrifício só. E ela não tem que trazer 5 sacrifícios. Mesmo que tem 5 partos duvidosos, por exemplo, ela traz um sacrifício só. Quando a mulher dá à luz a um bebê normal, por exemplo, ela traz 2 pássaros. Um para o lá e um para o hatat. Isso que ela vai trazer. Se ela deu à luz 5 vezes, com certeza ela está obrigada a 5 sacrifícios. Ou se ela teve 5 vezes a impureza de Zivá Gdolá, que ela tem que trazer também sacrifícios. Ela viu 3 corrimentos impuros em 3 dias diferentes. Ela nesse caso tem que trazer 5 sacrifícios por Zivá, ou no outro caso 5 sacrifícios por 5 partos. Ela pode trazer um sacrifício só, 2 pássaros, e ela já se purifica, ela já pode comer sacrifícios, e depois ela traz os outros 4. Mas se chama do Kilim Yerushalayim Bedinazav. Teve uma situação que teve uma grande demanda de pássaros para os sacrifícios em Yerushalayim. Os vendedores, com tanta demanda, levantaram o preço para 2 pássaros por 1 moeda de ouro. Amar Rabbi Shimon Gamliel, המעון הזה לא עלין הלילה עד שבדררים כסף. Foi Rabbi Shimon Gamliel jurando, ele não vai dormir à noite até que o preço dos 2 pássaros não caia para, no máximo, 1 moeda de prata. נכנס לבית-דין ולימד, האישה שיש עליה 5 לידות ודאות, 5 זיוות ודאות, מביאה קורבן אחד ואוכלת בזבחים, ואשר עליה חובה. Disse Rabbi Shimon Ben Gamliel, foi para o tribunal e falou essa lei de antes que a gente falou. A mulher que deu à luz 5 vezes, por exemplo, ela traz um sacrifício só de 2 pássaros, se purifica, e quando ela puder, ela traz o resto. As pessoas escutaram isso, as mulheres que vieram comprar, e falaram, então a gente vai comprar só 2 pássaros, depois quando o preço cair, a gente vai trazer o resto. Quando os vendedores perceberam que a demanda caiu tanto, então eles baixaram o preço. O preço de 2 pássaros naquele momento caiu para meia moeda de prata. Então, o que Rabbi Shimon Ben Gamliel falou, fez, funcionou. Fala Natan Rabbanan disse a ver, Chamesh leidot vadai, Chamesh zivot safek. Num caso que uma mulher deu à luz 5 vezes para partos normais, ela tem que ter 5 sacrifícios. E também ela teve 5 períodos de corrimento duvidosos. Ela não sabe se ela tem que trazer sacrifício ou não. Pode ser que era sangue de nidá, pode ser que era sangue de zivá. Então, 5 partos certeiros e 5 vezes zivá duvidosos. Ou Chamesh leidot vadai, e Chamesh leidot safek. Ou um caso mais simples, 5 partos certeiros, vadai, 5 partos duvidosos. O que ela faz? Diz Tanakam, Meviash tekinim, que ela traga 2 sacrifícios, cada um 2 pássaros. Achata lavadai, ve'achata lasafek. São 2 situações. Tem os partos certeiros e tem os partos duvidosos. Então que ela traga um sacrifício pelos partos certeiros, um pelos partos duvidosos. Então, quando ela traz os 2 pássaros pelos partos certeiros, um é olá e um é hatat, certeza, o Cohen pode comer o hatat. Com certeza hatat, ela estava obrigada, o Cohen pode comer.
e depois ela traz os outros 4 sacrifícios pelos outros 4 partos certeiros. Numa situação que ela tem 5 partos duvidosos, ela traz um sacrifício só de 2 pássaros e o Cohen não pode comer. Pode ser que ela não está obrigada ao hatat, a pessoa não pode trazer um hatat se ele não está obrigado, talvez não é hatat e o Cohen não pode comer. O único sacrifício de pássaro que o Cohen pode comer é o hatat. Então são 5 partos duvidosos, ela traz um sacrifício só e ela não tem que trazer o resto. Assim falou Tanakama. Então, revisando, com relação aos 5 partos certeiros, ela traz um sacrifício agora e traz depois os outros 4. Com relação aos 5 partos duvidosos, é suficiente que ela traga só um sacrifício. 2 pássaros é suficiente. Rabbi Yochanan Yomer fala Rabbi Yochanan, al vadai tomar al achrona vetipater. Al safek imesh vadai benehem tomar al vadai. Então, primeiro, fala Rabbi Yochanan, se ela deu a luz 5 vezes e ela tem 5 partos normais, ela pode trazer agora um sacrifício só de pássaros e dizer que ela está trazendo o sacrifício pelo último parto. Com relação aos partos mais complicados, se tem algum parto que parece que é certeiro, então que ela diga que está trazendo os 2 pássaros por esse parto certeiro e ela se isenta do resto. Vetipater. Vem lá, tomar alachad bem vetipater. Se todos os partos são duvidosos, então ela diga que está trazendo os 2 pássaros por um dos partos. Não faz diferença qual. Então, ela traz os 2 pássaros na dúvida, porque talvez ela está impura e ela tem que trazer o sacrifício para se purificar, então ela traz um, ela pode falar para qualquer parto duvidoso, esse é o sacrifício. Isso já é suficiente. Então, revisando Rabbi Yochanan, quais são os partos certeiros, ela diz que está trazendo o sacrifício pelo último parto. Quando são os partos duvidosos, não faz diferença. Rabbi Akiva Omer, ben alavadai ben alasafek, tomar alachad mehem vetipater. Fala Rabbi Akiva, mais ainda. Mesmo se são 5 partos certeiros, ela pode falar que está trazendo um sacrifício só por qualquer um dos partos. Não tem que ser necessariamente o último, não como falou Rabbi Yochanan ben Nuri. Então, tanto com relação a partos certeiros e duvidosos, Vadai e Safek, ela pode falar que está trazendo para qualquer um dos partos, é suficiente. Ela traz um pelos certeiros, um pelos duvidosos. Amada Rav Nachman bar Yitzchak de Rav Papa, fala Rav Nachman bar Yitzchak para Rav Papa. Ei Malach Mishmei, vou te falar uma coisa em nome de Rava. Hanet Tanai b'ma'epli, qual é a explicação dessa machloket dos Tanaim? Rabbi Yochanan ben Nuri medam eleu lechatat. Rabbi Yochanan ben Nuri associou o sacrifício da Yoledet com o sacrifício de Hatat. Então o que? Demanda Chayav, Chamesh Chataot, Ademaitikulu no Basov Mechaperle. Quando a pessoa pecou 5 vezes, por exemplo, ele só recebe a capará total dele. Quando ele termina, ele sacrifica o último predomina. Por isso fala Rabbi Yochanan ben Nuri, quando a mulher deu a luz 5 vezes, para vir trazer um sacrifício só, ela deve falar que está sacrificando em nome do último parto, o último predomínio. Rabbi Akiva meitam eleon letvilot. Rabbi Akiva, que disse não faz diferença, associa o sacrifício da Yoledet, que deu a luz, com as imersões no mikve. O que significa isso? Quando a pessoa se impurifica 5 vezes, ou mais, ele imerge no mikve uma vez, ele já se purifica. Então aqui também, a Yoledet pode trazer o sacrifício por qualquer um dos partos, já é suficiente para ela se purificar. Bekiva diz, o sacrifício da mulher que deu a luz são para purificar ela. Então vamos associar entre esse caso e a imersão no mikve, que também é algo de purificação. Amada Rav Papa, para Rav Papa. Se você tem razão que Rabbi Yochanan ben Nuri comparou o sacrifício da Yoledet com o sacrifício de Hatar, temos um problema. A mais safek tomar alachad mehem vetipater. Por que disse Rabbi Yochanan ben Nuri? Se existem 5 partos duvidosos, ela pode trazer um sacrifício só. E ela não tem que trazer mais, não tem que trazer outros 4. Por quê? Iluman de mechayev chamesh ashamot luin kimait echad mi mifta. Se a pessoa ele
tem 5 dúvidas se ele pecou. E tem que trazer 5 sacrifícios de Hasham Talui. E é suficiente que ele traga um só? Claro que não. Disse a Breda que não. Ele tem que trazer 5 sacrifícios de Hasham Talui. Então por que se a mulher tem 5 partos duvidosos, ela traz um sacrifício só? Se o Hamenuri associa o sacrifício da Yoledet com o sacrifício de Hatat ou Hasham Talui. Então fala o aqui não. Todos comparam entre o sacrifício da Yoledet com o mikve. O Bechorshim lepshia kamiflige. A discussão entre Rabbi Yochanan ben Nuri e Rabbi Akiva é a seguinte. Rabbi Yochanan ben Nuri sabar chashim lepshia. Fala Rabbi Yochanan ben Nuri. A mulher deu a luz 5 vezes. Temos uma suspeita que, se ela vai trazer um sacrifício só, ela pode achar que isso é suficiente para todos os partos. Então, para isso não acontecer, vamos falar, para ela dizer que está trazendo pelo último parto, para ela perceber que ela tem que trazer pelos outros também, pelos outros 4. Então, Rabbi Yochanan ben Nuri tem esse receio que a mulher vai deixar de trazer os outros sacrifícios. Rabbi Akiva savalou chashim lepshia. E Rabbi Akiva não tem essa suspeita. Ela vai saber que ela tem que trazer 5 sacrifícios. Se ela deu a luz a 5 vezes, traz 5 sacrifícios. Então fala Rabbi Akiva, não é necessário que ela diga que está sacrificando pelo último parto. Pode dizer que está sacrificando por qualquer um deles. Adran Lach Shloshim Veshesh. Baruch Hashem, terminamos o primeiro capítulo. Parabéns. Mazal Tov. Começamos na sequência Perek Arba Mechusrei Kapará. Vamos ver na Mishnah mais coisas interessantes. Fala a Mishnah Arba Mechusrei Kapará. Tem 4 casos que a pessoa traz um sacrifício, mesmo que ele não pecou. Vamos ver quais são os 4 casos. Tem 4 casos que a pessoa pecou bemezid, sabendo da proibição, e mesmo assim ele traz sacrifícios. Normalmente a pessoa traz um sacrifício quando ele peca beshugei. Tem 4 casos que mesmo que ele peca bemezid, ele traz. Esses são os 4 casos de mechusrei kapará. Sacrifícios que a pessoa tem que trazer, não porque ele pecou. O homem impuro a impureza do corrimento, o zav, a zavá, a mulher, a yoledet, a mulher que deu a luz, e o metzorá, o leproso. Beleza, Ben Yaakov Omer, Ger mechusrei kapará, ache esarei kalav adam. Fala Beleza, Ben Yaakov, se o goi se converte, ele também é mechusrei kapará. Ele também precisa de um sacrifício de olá. E mais, temos que jogar em cima dele o sangue do sacrifício de olá, para que ele possa se purificar e comer sacrifícios. Vamos ver porquê na sequência. Nazir le'enov et igartov et tumatov. Fala Beleza Ben Yaakov, mais um caso do Nazir. Ele prometeu ser Nazir, não pode beber vinho, não pode cortar cabelo, se purificar a impureza do falecido. Para ele terminar isso, ele tem que trazer os sacrifícios. Mas não porque ele pecou, traz os sacrifícios para se permitir do vinho, etc. Então são mais casos de sacrifícios que a pessoa não pecou e mesmo assim ele traz. Fala na Mishnah Zav e Zavá, Demane Leon Betre. Por que a Mishnah fala o homem Zav e a mulher Zavá? Por que diferenciar? Mishum de Haluká, Tumatan, porque as leis da impureza do Zav são diferentes da Zavá. De Zav Lometame Beones. O homem, se sai do corpo dele a semente impura, o sêmen, como um corrimento impuro, só impurifica ele em certas situações. Se, digamos, ele comeu demais, ou estava com muito calor, outra coisa, e saiu a zivá, ele não se impurifica. Se ele simplesmente está fazendo o que ele faz todos os dias, e de repente sai o corrimento, ele se impurifica. Mas se ele provocou isso de certa forma, comendo demais, foi um acidente beones, ou estava com muito calor, ou ele fez um esforço muito grande, ele não se impurifica. Pulamos o parênteses, detalhe, fala breda, mi psarov, velo machmat onso. O mitame bereyot kebeyamim. No caso do homem, se ele vê 3 corrimentos no mesmo dia, ele tem impureza de zivagdolá. Tem que trazer o sacrifício depois. Depois de 7 dias, detalhe, talá, katuv et azachar bereyot, detalhe, keva beyamim, como fala a breda. Vezavá, mitame beones. Então, no caso da mulher, que saiu dela o sangue do corrimento, mesmo que isso aconteceu porque ela comeu demais, ou etc., coisas acidentais, ela se impurifica, não como o homem.
No caso da mulher, ela só é zavag dolá se ela vê corrimento 3 dias consecutivos. Se ela vê 3 vezes no mesmo dia, não. Então, uma vez que a impurificação do zav é diferente do que da zavá, a Mishnah mencionou zav e zavá. Pergunta, metzorah ou metzorah, na mechalukatu matan. No caso do leproso e da leprosa, a lei é diferente também. Então, por que a Mishnah não mencionou metzorah e metzorat? No metzorat está um prial primar. O leproso tem a lei de prial primar. Se ele é homem, tem que deixar o cabelo crescer e rasgar as roupas. Dichtiv bgadav yufrumim, verosho yeparua. Não falou passuco. O homem metzorah não pode fazer relação matrimonial. O metzorat é na prial primar. Já a mulher leprosa não tem que deixar o cabelo crescer e não tem que rasgar as roupas por metzorah. Tetana ele ela ish minayin shomer ve'atzarua arekan shnayim im ken matamud omar ish netakua katuv meinam shel mala leinam shel mata lomar ish poreh o porem ve'na isha porat o poremet. Não vamos entrar dentro da Braita agora. O ponto é, da Torá se vê, o homem metzorah tem a lei de priá e primá do cabelo e da roupa e não pode fazer a relação matrimonial. A mulher não tem essas leis. O motel bita shemitah shelimar ve'yeshev mechutz le'olo shivat yamim ve'lo mechutz le'olah. Então pergunta, por que a Mishnah não falou metzorah e metzorat? Explica, zav e zavá ikartu matan chalukah. Metzorah ou metzorat, ele ikartu matan chalukah. Hai ve hai que grisso. Explica. Como a gente falou, a forma que o homem se purifica a impureza de zav é diferente do que da mulher. Por isso a Mishnah dividiu entre os dois. Vimos a diferença entre ones e o caso de reiot kebeyamim. Já no caso da lepra, a forma que o homem ou a mulher se impurificam é a mesma forma. As leis da lepra depois são diferentes, mas a forma da impurificação é a mesma. Disse Rebbe Ben Yaakov que o convertido também tem que trazer um sacrifício de olá, para se purificar por completo. Por que Tanakama não mencionou o convertido? Explica. Tanakama está trazendo casos de Mechusá Kapará, que são sacrifícios que a pessoa está trazendo para se purificar por completo, para comer sacrifícios e para entrar no Beit HaMikdash. O caso do convertido, o sacrifício de Olá que ele sacrifica depois da conversão é para ele terminar a conversão dele. Ele entra na congregação do povo judeu do Kahal com esse sacrifício. Isso termina a conversão, não um sacrifício que ele traz para comer sacrifícios. O ponto é outro. Por isso Tanakama não mencionou. Benazir Maitamalotane, por que Tanakama não mencionou o caso do Nazir? A beleza Ben Yaakov trouxe o caso do Nazir. Ele tem que ter sacrifícios depois da Nezirut para poder beber vinho. Me explica Sof Nazir Nami que Maite Korban Yeshtaru Ele Mishti Yain de Chulino. Tanakama está trazendo casos que a pessoa traz sacrifícios para comer sacrifícios. No caso do Nazir, o ponto principal é ele traz os sacrifícios para poder beber vinho e cortar cabelo, etc. Se isentar das leis da Nezirut. Então a Tanakama deixou isso de lado. Pergunta, beleza Ben Yaakov de Ktane Nazir le Misha Nafshe Nitne Nami Nazir Tameh. Por que beleza Ben Yaakov não mencionou outro caso do Nazir? O Nazir que se impurificou a impureza do falecido no meio da Nezirut. Ele tem que trazer sacrifícios também, mesmo que ele não pecou. Por que beleza Ben Yaakov não trouxe esse caso? Que Kamai te Kurban lemeichal alei Nezirut betaram. Então responde que no caso do Nazir que se impurificou, o motivo que ele traz um sacrifício é para poder começar a Nezirut do começo. Se ele prometeu 30 dias, por exemplo, ele se impurificou no meio e traz um sacrifício para recomeçar a contagem. Esse é o ponto principal, não para permitir ele de alguma coisa. Então, beleza, ele deixou isso de lado. Então, ele vai falar, o Goi se converte para o judaísmo, ele só pode comer sacrifício depois que ele trouxe o sacrifício dele. O sacrifício de 2 pombos para o sacrifício de Olá. Se ele trouxe um pombo só para Olá, depois do pôr do sol, ele já pode comer sacrifícios. E depois ele traz o segundo.
Sempre quando a gente tem a lei que a pessoa traz 2 pombos para o sacrifício, um é para Olá, um é para o Hatat. Kan Shtei Molot, com exceção do convertido, os 2 pombos são para Olá. Vamos ver de onde a gente aprende isso. Evi Chovato Mina Beima Yatzah. Se o convertido trouxe só um animal, não trouxe um pombo, trouxe um carneiro para o sacrifício de Olá, já valeu. Vamos ver por que isso. Olá, o Shlamim Yatzah. Se ele trouxe um sacrifício de Olá e um sacrifício de Shlamim, 2 animais, ele saiu da obrigação. Mincha o Shlamim lo Yatzah. Mas se ele trouxe farinha e Shlamim, não valeu. Ele tem que trazer uma Olá no mínimo. Lo amru ken, ela leakel. Quando a gente disse antes que o convertido traz 2 pássaros, é porque facilitamos a lei para ele. Em vez de ele ter que trazer um carneiro, de para Olá, é suficiente que ele traga 2 pássaros. Então é óbvio que se ele traz um carneiro para Olá, ele sai da obrigação. Por que a gente diz que se o convertido sacrificou farinha e shlamim, mincha e shlamim não valeu? Então, o pastor diz, assim como nós passamos na entrega da Torá uma certa conversão, assim também o convertido agora tem que passar por isso. Nós, na entrega da Torá, sacrificamos Olá e Shlamim. Então também o convertido tem que sacrificar. Então pergunta, então pergunta, se o convertido sacrifica só Olá, já valeu. Por que a gente sacrificou Olá e Shlamim? Como fala a Torá. Tamara vavaravava. Yeshlomar leofit rabi leolad beimar o koshken. Se a gente falou que o convertido pode sacrificar 2 pássaros para Olá, muito mais que ele pode sacrificar um carneiro para Olá, já é suficiente, ele não tem que obrigatoriamente sacrificar o Shlamim. Então pergunta, então por que não é suficiente que ele sacrifique um sacrifício de farinha? Ou seja, que do mesmo passuco que a gente aprende que ele pode sacrificar um pássaro para Olá, podemos dizer que ele pode sacrificar farinha, porque o passuco é Isherech Nihuav Hashem. É algo que é tudo queimado para Hashem, como Olá. E também o sacrifício de farinha pode ser tudo queimado, como Minchat Nesachim. O passuco diz Ken Yaseh. Esse Ken limita assim. Ou seja, veio limitar, falar que o convertido pode sacrificar Olá para terminar a conversão dele, mas Mincha, sacrifício de farinha, não é suficiente. Vamos continuar esse assunto Be'edat Hashem amanhã, onde a gente aprende que o convertido vai sacrificar pássaros para Olá. Vamos ver uma nova Mishnah também. Casos que a pessoa pecou Bemezid e tem que ter esse sacrifício mesmo assim. E mais uma Mishnah com muito mais novidade. Até pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.